Tô aqui na favela Morrinhos 4, no Guarujá, onde a polícia matou pelo menos 2 pessoas durante a Operação Escudo. Eu tô com uma GoPro e um suporte peitoral que vai servir durante toda essa investigação como a minha câmera corporal. Esse áudio que a gente acabou de ouvir é do Luiz Adorno. Adorno é o tipo de repórter difícil de encontrar na redação. Primeiro porque ele está quase sempre na rua, farejando, apurando, entrevistando. Depois porque tem pouco repórter com a lista de reportagens investigativas em situação de risco que ele tem. O Adorno passou uma semana no litoral paulista, percorrendo comunidades do Guarujá, de Santos e de São Vicente, para ver com os próprios olhos, escutar com os próprios ouvidos e documentar em vídeo as consequências da Operação Escudo, da Polícia Militar de São Paulo. Essa foi uma das operações mais letais da história da Polícia Militar. Os números mostram isso. Foram 28 mortos e 3 feridos em estado grave, além de quase 1 tonelada de drogas apreendidas. O problema é que os relatórios oficiais sobre a operação são bem diferentes do que os familiares e os vizinhos de pessoas mortas contam sobre essa mesma operação. A gente poderia ter mais pistas de quem está dizendo a verdade se as câmeras corporais dos policiais, que são obrigatórias, estivessem ligadas durante a ação da PM, mas muitas delas não estavam. Eu sou José Roberto Toledo, este é o UOL Prime. Toda semana, a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Para tirar a prova, Adorno foi ao Guarujá, especificamente no local onde os crimes aconteceram, e levou uma câmera armada no próprio corpo. A sua câmera, ao contrário da câmera da polícia, funcionou, né? Lá, Toledo, funcionou. De 28 mortes que aconteceram na Baixada Santista durante os 40 dias da Operação Escudo, a minha câmera conseguiu capturar 5 histórias que, se as câmeras estivessem funcionando, possivelmente elas flagrariam. São histórias de pessoas pobres que vivem numa área de fato conflagrada, que o crime organizado de fato está presente, mas muitas delas eram trabalhadoras, muitas delas não tinham nada a ver com crime organizado, muitas delas tinham o defeito de serem negras, pobres e moradores de favelas. Hoje foi um dia mais tranquilo, eu diria até, talvez. Tinha umas viaturas aqui da polícia, eu só parei para fazer uma imagem. Adorno, como estava o clima no Guarujá quando você chegou? E eu não estou me referindo à temperatura, nem se estava chovendo. Cara, assim que eu cheguei no Guarujá, já teve uma situação diferente do normal. Eu tive que passar debaixo do túnel onde o soldado Patrick foi morto de carro. Eu tava dirigindo e tinha uma blitz policial. Então, assim que eu passei por ali, eu tava com vários equipamentos espalhados no carro. E um policial pediu pra eu parar. Muito gentil, muito cordial. Pediu pra eu parar, perguntou meu nome, eu falei Luiz. Ele pediu a minha CNH, eu entreguei a CNH. Fiquei esperando uns 2 minutos e na volta ele devolveu minha CNH dizendo boa sorte, repórter. Em nenhum momento eu tinha dito que eu era jornalista, mas possivelmente ele viu ali as câmeras que estavam espalhadas pelo carro, o Google tá por aí. Ou a inteligência policial funciona e a gente não sabe, né? Prefiro acreditar que não. Qual que era o seu objetivo lá no Guarujá? Quem que você foi encontrar? Por onde você circulou? Você já disse aí que não foi pelas areias da praia de Pitangueiras, né? Não, nem um pouco. Na verdade, as únicas vezes que eu passei pela orla foram no sentido da casa de uma pessoa, no Perequê. E quando eu fui à casa de uma outra pessoa que tinha sido morta dentro da própria casa, na Maré Mansa. Então a minha ideia no Guarujá era contar de fato as histórias. Porque todas as histórias que estavam sendo contadas, inclusive pela imprensa, até o momento, só diziam a versão policial.
E a versão policial, esmiuçando um pouco, sem aprofundar muito, já dava para ver que tinha alguns furos. A gente viu, por exemplo, o laudo cadavérico de um dos primeiros mortos, que é o Felipe Vieira Nunes, de 30 anos, que o corpo dele tinha várias marcas similares a queimaduras de cigarro. E o laudo não mostrava nada disso. Eu mostrei para 2 peritos individuais, de maneira separada, perguntando se aquilo poderia ser de fato uma queimadura de cigarro, e os 2 foram unânimes, falando, olha, 99% de certeza que era queimadura de cigarro. Recente. Se ele não apareceu no laudo e ele existe, o laudo não cumpriu com as exigências legais que determina que todo elemento de interesse pericial ou ferimentos no corpo têm que ser obrigatoriamente relatados para entender o que aconteceu antes, durante ou depois da morte da vítima. Esse que você acabou de ouvir é o perito forense Eduardo Llanos. Então, tinham várias histórias que combinavam com a história da violência policial em São Paulo e, ao mesmo tempo, combinava com o histórico da pessoa que morria. Ou seja, historicamente em São Paulo, desde antes, inclusive, dos crimes de maio de 2006, ali dos ataques do PCC, como ficou conhecido, sempre que morre um policial, a polícia revida a morte desse policial com pelo menos 10 mortes na mesma localidade. Esse é um número, uma tabela. É uma tabela que foi, inclusive, pesquisada pelo Bruno Paes Manso, do Núcleo de Estudos da Violência da USP. É uma coisa que já é conhecida por pessoas que estudam a segurança pública de São Paulo. São pelo menos 10 pessoas. E, normalmente, para que a população no geral, para que a sociedade no geral não entenda essa vingança como uma coisa negativa, os alvos dessa vingança têm o mesmo perfil. São jovens, negros, moradores de favela e, principalmente, que tenham passagem criminal, passagem pela polícia. Matando uma pessoa desse modo, o autor do crime, ele é um cara que está limpando a sociedade. Então, é o que acontece historicamente em São Paulo, que é uma operação vingança contínua. O secretário Derrite, inclusive em 2012... Secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, do governo Tarcísio de Freitas. Isso, Guilherme Derrite, que é um ex-policial militar, ele é um cara que participou já, inclusive, de algumas operações do tipo, como em 2012. Em 2012, o PCC fez menção a criar um novo ataque do PCC nos moldes de 2006. E o Derrite participou de uma operação forte, com alguns mortos, em uma favela da Penha, na zona leste de São Paulo. Então ele é um cara que conhece esse métier, ele sabe como funciona a Operação Vingança. Não é a primeira vez e tomara que seja a última. O mais importante para dizer para a sociedade, primeiro, que uma pronta resposta foi dada. E na minha visão, uma pronta resposta à altura, com uma operação 100% de integração entre as forças policiais. E que não há tempo para término dessas operações. Você publicou a história detalhada de como foram mortos 5 homens que se tornaram alvo da Operação Escudo. Sim, pois é. Uma das histórias é uma história que mexe com todas as pessoas que estão ali no Guarujá. Inclusive as que têm dinheiro e as que moram nas favelas. Porque era um jovem muito conhecido ali na Praia das Astúrias, que ele trabalhava num quiosque há 3 anos ali. E ele fazia outros bicos de gesso, de pedreiro, enfim. Ele era um cara reconhecido por ser um trabalhador e ele era muito jovem. O Felipe do Nascimento morava numa favela chamada Morrinhos 4, que fica bem distante da praia, mais próximo da serra, inclusive. Ele era casado, ele tinha uma filha pequena e naquela noite que ele foi morto, ele tinha saído de casa para comprar macarrão, para comer com a família à noite, depois de um dia de trabalho. Ali em Morrinhos 4, teve até uma reportagem que o Fantástico fez de 3 pessoas que moravam em situação de rua em São Paulo e apareceram mortas no Guarujá durante a Operação Escudo. Tudo que as testemunhas dizem em Morrinhos 4 é que o Felipe viu essas 3 pessoas sendo arrastadas pelos policiais naquela noite. Ele virou uma testemunha, então. Ele virou uma testemunha ocular que poderia dizer os crimes que os policiais estavam cometendo. E aí ele virou uma vítima por causa disso. Essa casa aqui onde a gente tá, o que aconteceu aqui? Foi onde houve a execução do Felipe. Como que foi isso? Trouxeram pra aqui e executaram ele aí dentro. E eles começaram a atirar do nada. Teve moradores que viu tudo, pela brecha do madeirite. Só que tem medo, né, de falar, não quer. E com razão, né?
E o que eles falam que ouviram? Um abraçando o outro, comemorando, né, a execução. E falando que aquele que atirou foi batizado, que foi a primeira morte do que atirou. Algumas das vozes de testemunhas que a gente está ouvindo estão distorcidas de propósito para ocultar a identidade dos entrevistados, porque muitos deles foram ameaçados por falarem ou fazerem menção de falar com Adorno. Adorno, voltando ao áudio, eu ouvi certo? Teve um batismo de assassinato aí? Teve um batismo de assassinato segundo o que as testemunhas dizem. Eu ouvi várias testemunhas, para além dessas que foram ao ar, muitas delas que contavam de fato o que aconteceu ali, o que elas viram ali. O que elas contam é que os policiais, depois de assassinarem o Felipe, eles se abraçaram e eles comemoraram por ter sido a primeira de muitas mortes de um dos policiais que participou da operação. Então é esse o batismo, é a primeira de muitas. E o que aconteceu para o Felipe se transformar na vítima desse batizado macabro, né? O que levou ele até ali? Você já contou um pouquinho que ele tinha saído para comprar macarrão para a família e acabou vendo a cena, mas explica um pouquinho melhor o contexto dessa operação, especificamente lá em Morrinhos 4. Pois é, se fosse na Pitangueira, se fosse nas Astúrias, se fosse na Enseada, ele não teria morrido. Ele morreu porque ele era um corpo morrível. Ele era uma pessoa morrível. Ele era um cara que era pobre, que veio da Bahia, trabalhava em situação vulnerável, uma situação que ele ganhava muito pouco. Ele morava num barraco muito apertado e ele estava na hora errada, no lugar errado. Você foi ao barraco? Eu fui ao barraco. Descreve pra gente um pouquinho. O barraco que ele morava ficava numa viela, com rua de terra. No dia que eu fui tava chovendo, tinha uma lama muito forte. Só que pra mim o barraco onde ele foi morto me marcou mais. O barraco onde ele foi morto, ele foi levado pra um barraco que é numa palafita, com a porta de madeira verde, do lado um mangue, um barco caindo aos pedaços e as marcas de furos no barraco. Pra mim isso me marcou muito e me marcou Furos de muito. bala. Furos de bala. Ele saiu para comprar macarrão, para comer com a esposa dele e os dois filhinhos dele e abordaram ele. Ainda pegaram a bicicleta da esposa dele e jogaram dele no mangue. Esse mangue aqui. Sim. Pra mim isso me marcou muito e marcou muito também como aquelas pessoas que vivem ali no entorno estavam apavoradas. Muitas delas tinham medo de serem vistas conversando comigo sem gravar. Porque elas falavam, olha, os policiais estão aqui o tempo todo. Alguns deles vêm aqui à paisana e eles chegam aqui e depois, quando você for embora, eles podem vir aqui fazer alguma atrocidade com a gente. Porque a gente tá acostumado com isso. Bom, eu suponho que a versão que a polícia deu para esse assassinato seja diferente, né? É diferente. É uma das poucas mortes que ocorreram ali que a polícia não diz que houve uma troca de tiros. Isso porque o Felipe não tinha antecedentes criminais. No caso do Felipe, o que os policiais militares dizem no boletim de ocorrência para a Polícia Civil é que houve uma legítima defesa. Que Felipe estava numa fresta dentro de uma viela e que fez menção a puxar uma arma para atirar contra os policiais e os policiais se anteciparam. Essa versão não foi corroborada por nenhuma evidência que eu colhi lá. Nem de familiar, nem de testemunha. Teve perícia? Não teve perícia. Assim como a maioria dos casos não teve perícia. E as que tiveram foram feitas pelos próprios policiais militares. Foram os próprios policiais militares envolvidos na ocorrência que Isso não é perícia, né? Não é perícia. Mas para a Secretaria da Segurança Pública isso é perícia. Porque eles divulgam, inclusive, para a imprensa que houve perícia. Mas perícia feita por não perito, a meu ver, tem outro nome, né? Exato. Assim como intervenção policial e homicídio tem outro nome. Essa operação não se esgotou em pouco tempo depois do assassinato do soldado Patrick Bastos Reis durante um patrulhamento lá no Guarujá. Ela durou mais de um mês. A polícia matou mais gente enquanto você estava lá no Guarujá, né? Matou. No primeiro dia, eu acho que até eu queria fazer um parênteses aqui. De fato, a operação não se esgotou pouco tempo depois do Patrick, da morte do Patrick, que é uma morte lamentável, absurda e que deve ter uma pronta resposta do Estado, inclusive identificando o autor de verdade do crime e prendendo, submetendo ele aos rigores da lei. Mas os 3 suspeitos que estão presos pela morte do Patrick foram identificados e detidos 3 dias depois da morte do soldado. E a operação durou 40 dias. Quando eu cheguei lá, dia 3 de setembro, um domingo, foi o dia que morreu a 27ª vítima da Operação Escudo.
acabei de receber a informação que 3 pessoas teriam sido baleadas em uma favela aqui do Guarujá, chamada Maré Mansa. Recebi uma informação de uma fonte falando, olha, a favela da Maré Mansa, perto da praia de Pernambuco, parece que a polícia matou 3 pessoas e eram 3 inocentes. Cara, aí eu liguei pra uma pessoa pra ela ir comigo, ela não podia. Aí eu liguei pra segunda, pô, não posso porque tô enrolado e tal. Liguei pra terceira, é domingo, tô com a família. Aí eu peguei o carro e fui até lá. Só um parênteses, eu acho que é importante você explicar por que você ligou para essas pessoas. Isso é uma prática comum no seu trabalho, né? Por que você faz isso? Sim, eu ligo para as pessoas que moram nessas regiões, ou para líderes comunitários, ou pessoas ligadas a ONGs de proteção de direitos humanos, ou pessoas que estão acompanhando esses familiares, para que eu chegue num lugar com uma certa segurança. E aí, depois de 3 pessoas me falarem que não conseguiam me acompanhar, eu decidi sozinho. A favela da Maré Mansa não é um morro, ela é plana, ela tem uma primeira avenida asfaltada e o resto, para dentro, é totalmente lama. E aí eu entrei nessa rua asfaltada, fui até o final e parei num bar, desci, me identifiquei como jornalista e falei, olha, ouvi dizer que a polícia matou 3 pessoas, tô aqui pra apurar mais informações e tal. E aí um cara falou, mataram um só, mas vai embora. Aí eu, sim senhor, peguei o carro e fui embora. Quando eu tô entrando de volta na pista ali, já perto da praia do Pernambuco de novo, eu vi uma pizzaria. Aí eu falei, vou dar mais uma incerta ali. Parei o carro de novo, desci do carro gravando, me identifiquei novamente. E aí o cara com quem eu falei já falou, pô, o motoboy tava falando disso aí agora. Fala ali com ele, de camisa vermelha. Aí, beleza. Fui lá novamente, me apresentei e tal. Beleza? Meu nome é Luiz, eu sou jornalista lá de São Paulo. Acabei de saber que parece que a polícia matou um trabalhador aqui na Maré Mansa. Você mataram aí? Sabe onde é? E aí ele falou, pô, foi na rua de casa. Tava lá agora. Vi os policiais entrando na viela correndo, todo mundo se escondeu pra dentro de casa porque tem medo dos caras. Quando a gente foi ver, a gente só ouviu os tiros. 5 tiros eu ouvi. Aí depois, quando todo mundo saiu da rua, todo mundo começou a falar, pô, o cara tava deitado na cama dele, tava deitado no colchão, foi morto dentro de casa, foi covardia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu, pô, você me leva lá? Aí ele, pô, mas você tá sozinho? Aí eu tô, tem problema? Não, pô. Eu falei, é suave? É suave. Eu falei, então vou acreditar em você, é suave. Aí eu fui seguindo ele, assim, tipo, 10 minutos fazendo zigue-zague dentro da favela, atrás de um motoqueiro que eu nunca tinha ouvido falar na vida antes. Nessa hora você pensava o quê? Nessa hora eu fiquei com medo. Teve um momento ali que eu até dei uma buzinada pra ele, eu falei, se ele me enrolar mais um pouco, eu vou ser sequestrado aqui. Babau. Eu vou embora, vou dar meia volta e ir embora. Aí dei uma buzinada pra ele falou, não, pô, é só fazer direita, esquerda que chega. Falei, beleza. Quando chegou em determinado momento, numa viela, que era do lado de um córrego, o motoboy parou pra conversar com uma mulher. E aí eles começaram a conversar e de repente ela veio até a mim e perguntou, você é jornalista? Eu falei, sou. Aí ela, eu sou parente do falecido, tô indo pra lá. Eu falei, não, pô, entra aí no carro então e vamos conversando. E aí só um parênteses, a sorte só ajuda o jornalista que pisa na lama, né? Só. Essa história não teria sido publicada em nenhum lugar se eu não tivesse lá 2 horas depois do fato, assim. Até porque a versão da polícia, que já tinha, inclusive, sido divulgada para os veículos locais ali, era uma versão bem diferente. Bom, voltando, desculpa a interrupção, você tá com a parente do morto dentro do carro. Aí quando a gente chega próximo, eu estaciono o carro, porque tem um momento ali do local que é uma viela que carro não passava. Então eu tinha que estacionar o carro ali, parar no meio da rua da viela e andar até a casa do rapaz. Chegando lá, tinham alguns carros da BAEP ainda, do BAEP. BAEP, só explica pra quem não sabe. Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar de São Paulo, que ficou famoso durante o governo do João Dória como a polícia do padrão rota do interior. Essa equipe do BAEP que estava ali era uma equipe de Bauru. Bauru? Bauru fica a 300 quilômetros do Guarujá. Bem longe.
Mas isso não era problema lá, porque tinha outra equipe lá também, que era de Presidente Prudente, que fica a 600 quilômetros. Justamente os batalhões que ainda não têm câmeras corporais implementadas. Coincidência, claro. Coincidência. Pois é, chegando lá, estavam os policiais, e aí o motoboy que me ajudou a chegar lá, ele passou essa viela que a gente não ia conseguir passar de carro enquanto eu estacionava, e voltou. Ele falou, pô, não dá pra passar, porque eu cheguei lá, os caras meteram o fuzil na minha cara, e acho que é bom vocês não irem. Mas aí a parente falou, não, pô, vamos lá agora. Aí eu falei, não, pô, peraí. Vamos amanhã, tá tarde já, 8 da noite. Tava escuro. Já tava escuro, 8h30 da noite. Vamos fazer o seguinte, me dá seu telefone, você pega o meu telefone, a gente troca ideia, amanhã a gente volta aqui, quando os policiais já não tiverem, pra eu ver a cena do crime, ver o que aconteceu e tal. Ela, beleza. Aí dei uma carona pra ela. Na volta, inclusive, fiz uma entrevista com ela na carona, que a gente acabou não usando porque as coisas que ela falava não dava muito pra identificar quem ela era. Tá. Então a gente quis preservar a segurança dela. Quando eu chego ali no QG que eu tava, essa parente me liga. Fala, olha, tem uma pessoa aqui do meu lado que quer falar com você. E eu, pois não, tal. E aí a mulher começa a conversar comigo, essa outra moradora, que também é familiar do Diogo, o rapaz que foi morto. E aí ela me fala meio chorando, meio em prantos, falando, olha, eu acabei de entrar aqui na casa e os policiais lavaram tudo e queimaram o colchão onde ele tava. Que ele foi morto deitado no colchão, já tava pronto pra dormir. E eu gravei. Ela contando pra você que tinha gravado com o celular dela a cena. É. Aí eu falei, me manda e vamos amanhã conversar. Aí ela me mandou. E aí o que tinha não era a cena dos policiais lavando ou queimando. Mas era o momento seguinte, assim. Cheguei de lavado daqui, tirando cadeado, tirando o B.O. Quando mataram ele, o arroz tava quentinho, ele tinha acabado de fazer o arroz. E o feijãozinho que ele tinha feito, o último feijão dele que tá azedo já, né? 3 dias aqui. Comidinha dele levou pro serviço, gente. O que motivo o policial vai tacar tiro pro bandido, vai tacar fogo nas costas do bandido. Não sabe, ele não tinha esses caras. O chão da casa, todo molhado, ensaboado, nenhuma marca de sangue. Na verdade, as únicas marcas de sangue, depois, quando eu fui lá 2 dias depois, nessa casa, que eu vi eram umas pequenas próximo do sofá. Ou seja, eles não conseguiram lavar tudo. Uhum. Mas o chão tava limpíssimo. E do lado de fora tinham ainda as molas do colchão queimado. Ou seja, tudo indica que os policiais lavaram a cena do crime para não deixar vestígios. Depois queimaram o colchão porque daria para ver a direção da bala, onde ela entrou, onde ela saiu. Daria para confirmar essa versão das pessoas ali, que ele foi assassinado enquanto estava dormindo ou enquanto estava prestes a dormir. É isso que a polícia chama de perícia? É isso que a polícia chama de perícia. A polícia, a Secretaria da Segurança Pública disse que houve perícia nesse caso. E qual que é o relato oficial? O que está nos papéis da Secretaria? O relato oficial é de que o Diogo estava numa boca, ele correu para dentro de casa, os policiais perseguiram, houve tiroteio, o Diogo atirou primeiro contra os policiais revidaram, nenhum policial ficou ferido e o Diogo foi morto. Ele foi encontrada drogas e arma. A arma e as drogas fazem parte do inquérito, estão apreendidas lá. Estão apreendidas. Que é uma pequena porção da 1 tonelada de drogas que a polícia apreendeu durante essa operação. Ô, Adorno, quando as suas editoras, a Lígia Carriel e a Juliana Carpanês, ficam preocupadas quando você está fazendo esse tipo de apuração, elas têm razão, né? Você chegou no local do crime poucas horas depois do que tinha acontecido, foi ao enterro da vítima, depois voltou à cena do crime, e o medo você esconde onde? Cara, o medo é importante, né? O medo te dá um freio. Assim como, por exemplo, eu decidi naquele momento não ir até o local onde estavam os policiais, porque eu sabia que eu ia me colocar em risco e colocar em risco as outras pessoas. O medo, ele é importante, porque se eu não tiver nenhum pingo de medo, eu fico em risco. Talvez você não estivesse aqui hoje, né? Talvez eu não estivesse aqui hoje faz tempo. Mas é engraçado até, porque até as próprias pessoas que conversavam comigo falavam, pô, você é um cara negro, você é um cara que tem tatuagem, você é um cara jovem, não falta nada para os caras confundirem você e você ser morto aqui. Então,
Tinha até algumas pessoas que ficavam preocupadas comigo enquanto eu tentava encontrá-las para conversar com elas. Mas eles já sabiam que tinha um repórter na cidade, né? Sabiam, eles me desejaram sorte e eu desejei sorte a eles também. Agora, o temor que você experimentou por uma semana virou rotina diária para esses moradores nos últimos meses, né? O que você conta pra gente sobre a rotina dessas pessoas desde que a Operação Escudo começou? Cara, é um terror. Depois, inclusive, que eu saí, uma das vítimas me relatou que no dia um dia depois da publicação da reportagem, policiais foram até a casa dela paisana, disseram que aquele rapaz que tinha morrido só tinha uma familiar, então eles sabiam que era ela, e disseram que se ela participasse de mais algum movimento de denúncia, ou se qualquer pessoa quisesse falar sobre a morte daquele rapaz, ou contestar a morte daquele rapaz, eles voltariam de novo à paisana para matar ela e as filhas dela. E aí, no dia seguinte, ela deixou o estado de São Paulo. Então, é uma coisa assim, tenebrosa. Mesmo com tanta violência que eu vi na minha infância, morando na periferia de São Paulo, eu nunca vi uma coisa assim. Você cresceu onde? Eu cresci na Vila Jacuí, no extremo leste de São Paulo. Mas assim, como minha mãe era muito pobre, então a gente, quando aumentava o aluguel R$20, a gente trocava de casa. Então acabei morando ali na Zona Leste inteira, Itaquera, Cidade Tiradentes, Guaianazes, São Miguel, Ponte Rasa, enfim. Mas eu fiquei mais tempo na Vila Jacuí. E eu via diariamente violência. Na minha infância inteira foi bastante violenta. Mas nesse grau eu não tinha visto ainda. Eu acho que foi o ápice de violência que eu vi, assim, violência urbana. A gente tem que tentar viver, né? Porque tá difícil. Não sei se eles conseguem viver, né? Dormir, porque eu mesmo não tô tendo sono nem paz. A vida dele eu sei que não volta, infelizmente. Poderia, né? Mas a gente quer que acabe com isso. Mais nada. Sabe que a dona jornalista não devia fazer previsão nem sobre o passado, né? Porque a gente sempre erra, mas nós e os economistas. Mas o que você acha que dá para esperar da atuação da polícia daqui para frente? Cara, eu acho que com o secretário que a gente tem, com o governador que a gente tem, eu acho que isso pode ser comum. Eu acho que infelizmente a gente pode ter que fazer outras reportagens semelhantes. Depois que acabou a Operação Escudo, nas vésperas do feriado de 7 de setembro, um policial militar aposentado foi assassinado em São Vicente. Depois outro policial foi baleado. Depois uma outra inocente foi morta em sequência. Depois teve 6 pessoas que foram baleadas ali em São Vicente em um final de semana. E o governo de São Paulo anunciou a Operação Escudo Parte 2. Mas as pessoas de lá, elas dizem que a polícia deu uma freada. Afinal, a previsão das próprias pessoas que moravam ali era que essa vingança do soldado Patrick seria de uma morte para cada idade dele, que era 30. Então, os policiais mataram 28, tem 3 pessoas atualmente na UTI, então teriam sido aí 31 pessoas. Entendi. Bom, esperamos que essa contabilidade macabra não continue. E, Adorno, onde é que a gente encontra mais detalhes sobre essas histórias que você apurou lá no Guarujá e na Baixada Santista? E onde é que a gente vê também? Porque a sua câmera corporal funcionou, né? Funcionou. O vídeo tá lá no YouTube do UOL Prime e a reportagem completa também tá na página do UOL Prime dentro do UOL. Depois que a gente gravou esse episódio, o Human Rights Watch, que talvez seja a organização de direitos humanos mais respeitada do mundo, divulgou um relatório internacional denunciando o que aconteceu durante essa mesma operação policial no Guarujá. E as conclusões do Human Rights Watch foram as mesmas das reportagens do Luiz Adorno. Não houve perícia em todos os casos. Quando houve, a perícia foi mal feita, os depoimentos dos policiais foram tomados de maneira errada e houve ameaças a quem investigou as 28 mortes. Adorno, queria te agradecer muito aí por participar aqui do UOL Prime. Acho que foi importante para as pessoas ouvirem não só essas histórias que você contou, mas saber como elas são feitas e os riscos que elas implicam, né? Muito obrigado, Adorno. Até uma próxima vez. Obrigado, sempre uma honra. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do UOL Prime. Meu convidado de hoje foi o repórter Luiz Adorno, do UOL. O roteiro é da Clara Realstad. Montagem e desenho de som do João Pedro Pinheiro. Trilha original composta por João Pedro Pinheiro. Trilha sonora Epidemic Sound. Coordenação Juliana Carpanês e Lígia Carriel.
Consultoria Trovão Mídia. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.